Olá a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós fazemos parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a SECA, e o nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. É muito bom estar aqui novamente com vocês para fazermos a nossa reflexão com o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de hoje é uma continuação do capítulo 21, Falsos Cristos, Falsos Profetas. São os itens número 6 e número 7, cujo tema é: não acrediteis em todos os espíritos. Mas, primeiramente, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos nossos espíritos protetores, para que essa reflexão seja transformadora em nossas vidas, que ela nos traga muita paz, muita força e renove as nossas energias. Assim sendo, vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações, primeiramente pelo nosso planeta Terra, pela paz na Terra, por todas as pessoas vítimas da violência, por todos os enfermos, por todos os trabalhadores do bem, encarnados e desencarnados. E vamos também pedir pelas suas intenções pessoais. Vamos com muita fé rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos iniciar o texto, item número 6. Quem nos fala é São João. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Então, quando São João nos alerta para que não acreditemos em todos os espíritos, quem são esses espíritos? Ora, todos nós somos espíritos. Nós estamos aqui encarnados.
e temos os nossos irmãos desencarnados. Todos nós somos espíritos imortais. E quando ele diz: provai se os espíritos são de Deus, todos nós somos de Deus, porque fomos criados pelo Pai. O que São João nos fala é que muitos espíritos se afastaram de Deus, se afastam de Deus. Em dado momento, resolvemos nos desviar do caminho do bem e seguimos atrás das ilusões do mundo. Mas chega um momento no qual nós não nos satisfazemos mais, caímos no vazio, porque esquecemos de viver a nossa espiritualidade. À medida que vamos nos conscientizando que somos espíritos, o nosso espírito amadurece e voltamos ao Pai. Assim como a parábola do filho pródigo, que ele resolveu ir atrás de uma vida mundana, ilusória, até que seu espírito amadureceu e ele voltou para o Pai, porque sabia que ali não faltaria mais o alimento, não faltaria mais o amparo, o abraço. Então, muitos espíritos se afastam de Deus, iludidos com o mundo. Mas, mesmo os espíritos mais imperfeitos jamais deixam de ser amados pelo Pai. Deus ama a todos incondicionalmente. Depois, no item número 7, Allan Kardec nos faz um alerta sobre esses espíritos que são falsos profetas, espíritos enganadores, mistificadores. Antes de começarmos o texto, é bom lembrarmos que Jesus, em sua missão, livrou muitas pessoas da má influência desses espíritos. No livro Aprendizes do Evangelho, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós encontramos um texto que nos fala que Jesus expulsou muitos espíritos inferiores e convocou seus discípulos a fazerem o mesmo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Os demônios aqui são esses espíritos muito imperfeitos, perversos, que se comprazem em praticar o mal. Os discípulos tinham conhecimento da natureza dos diversos espíritos. No livro dos Espíritos, nas questões 96 e 97, e na questão número 100, nós vamos ver que tem uma escala, uma ordem de espíritos. Essa ordem é uma hierarquia
pela moral dos espíritos, pelo progresso moral. A grosso modo, existem 3 categorias, resumindo assim bastante. A primeira categoria são os espíritos puros, os espíritos que já estão próximos da perfeição relativa, porque perfeição mesmo só Deus o é. Depois vem aqueles espíritos, na metade dessa escala espírita, que já se conscientizaram que precisam fazer o bem, que a maioria de nós se encontra nesse patamar, nessa ordem, apesar de ainda sermos muito imperfeitos. Nós já estamos conscientes de que precisamos praticar o bem. E a terceira ordem são a ordem dos espíritos inferiores, muito imperfeitos, entre os quais esses que têm prazer em praticar o mal. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também entre os desencarnados, e são muito mais numerosos. São espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade. Ou seja, esses espíritos são enganadores. Essa emancipação da humanidade se refere a essa transição planetária para um mundo de regeneração. Então, esses espíritos fazem de tudo para retardar essa transição. E eles se servem, são servidos através dos médiuns. Por isso que é tão importante o orai e vigiai. Os espíritos mistificadores que tinham o objetivo de enganar e confundir pululavam em abundância à época de Jesus. Eram incontáveis o número dos obsedados. Obsedados são aquelas pessoas que ficam sob a influência desses maus espíritos. No livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta até que ponto, se nós ficamos sob a influência dos espíritos. E a espiritualidade benfeitora nos esclarece que nós ficamos tão influenciados por eles que muitas vezes são eles que dirigem a nossa vida. Claro, se assim nós o permitirmos. Cada um de nós tem o seu livre arbítrio. Por isso que é tão importante o nosso pensamento em Deus, em Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. É através dos seus ensinamentos que nós vamos ficar sob a influência dos bons espíritos. Então aqui diz que o número de obsedados que Jesus livrou, as pessoas, era muito grande. E os espíritos que inutilmente tentavam impedir o avanço do cristianismo, pois todos eles fugiam
espavoridos diante da presença insuperável de Jesus. Essa presença dos maus espíritos é uma circunstância constante de nossa vida, segundo nossas ações. E pela lei de afinidade podemos atrair os bons ou os maus espíritos. Essa lei de afinidade é a sintonia através do nosso pensamento e das nossas ações. A mensagem de São João, em sua epístola, é bastante atual e precisamos estar vigilantes sempre. Por isso também que recomendamos a realização do Evangelho no Lar uma vez por semana, para você harmonizar o ambiente da sua casa, trazer Jesus para dentro do seu lar, trazendo muita paz ao seu coração, à sua família e a todos aqueles que convivem conosco, seja na família, seja no ambiente profissional, seja aonde nós formos. Por isso que essa sintonia, essa vigilância é tão importante. Agora, no texto aqui, no item número 7, que Allan Kardec nos faz um alerta sobre esses espíritos, os falsos profetas, ele diz assim: o Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, que são mais perigosos. São os espíritos desencarnados. Eles são enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade. Isso porque quando a gente morre, ninguém vira santo. Todos nós vamos continuar sendo como nós somos aqui na terra. Vamos levar as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E esses espíritos se disfarçam com nomes veneráveis. Então, eles se apresentam com nomes veneráveis, até mesmo como Maria, como Cristo, né? E mesmo como Deus. São espíritos que tentam enganar a humanidade e já apareceram em grande número em diversas épocas da história. Então, São João, ele nos põe em guarda contra eles quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se eles são espíritos de Deus. Como que nós podemos provar? Primeiramente, através do nosso estudo, do aprofundamento do estudo. Além disso, nós temos alguns critérios, né? Ele mesmo fala que no livro dos Médiuns, no capítulo 24, nos itens seguintes, né? É bom nós observarmos as características sempre morais
desses espíritos e jamais características materiais, porque os espíritos imperfeitos, eles são brincalhões e eles acabam dando pistas da sua condição. Eles caem em contradição, eles de repente usam um linguajar vulgar, né? Eles dão uma escorregada, eles gostam de falar bastante, são vaidosos, gostam do prestígio. E eles não se ofendem, eles se ofendem quando são muito questionados, mas nós não podemos subjugá-los, porque eles são muito subestimá-los, porque eles podem ser inteligentes. Nós pensamos geralmente que só os bons espíritos que são inteligentes, mas não, é a mesma coisa que acontece aqui no planeta Terra entre nós. Muitas pessoas usam a sua inteligência para praticar o mal, esses espíritos também. E o outro critério é observar, quando os espíritos são bons, eles não se ofendem. Quando são questionados, eles são pacientes e a sua linguagem é simples, é concisa, eles não precisam falar demais para dar o recado. Eles são pacificadores, trazem paz, harmonia, união, e eles se afastam de nós quando nós não seguimos o caminho do bem. Eles não nos abandonam, mas eles se afastam respeitando o nosso livre arbítrio, ao contrário dos espíritos imperfeitos que ficam colados na gente porque são obsessores. Os espíritos bons, eles são humildes e discretos, não têm a necessidade nem de dizer o próprio nome. Quando assim o fazem, é para que nós não façamos confusão. Então eles se identificam, mas isso não importa para eles. Quando nós desencarnamos, nós mantemos a nossa individualidade, a nossa identidade, mas o nome que nós tivemos nas milhares de encarnações não importa. O nome não importa, porque são muito humildes. O que importa é a mensagem. E São João termina o texto assim: é sobretudo discernindo os bons dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como a árvore pela qualidade dos
seus frutos. E agora, para nós finalizarmos, vamos ficar com a reflexão. E nós? Será que nós somos espíritos de Deus? Fica aqui a nossa reflexão. E assim eu me despeço de vocês, agradecendo pela paciência e enviando a todos um abraço de muita paz. Muito obrigada.